Descafeinada, a newsletter em áudio da Combate à Fraude. Brasil é um dos países com mais fraudes por ataques virtuais no mundo. A pandemia do coronavírus lançou o mundo em uma crise geral que abriu portas para a proliferação de ataques virtuais. No primeiro trimestre de 2020, o Brasil apareceu no ranking dos 5 países mais afetados por fraudes digitais, segundo o relatório Fraud and Abuse Report, da Arcos Labs, empresa norte-americana especializada em segurança da informação. Ao lado dos Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Filipinas e Reino Unido, o Brasil foi destaque na lista, com 89% de ataques automatizados e 11% de ações manuais nas fraudes. O cenário brasileiro é preocupante porque vem em uma escalada sistemática de ataques cibernéticos ano a ano. Em 2017, o país já registrava uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, conforme relatório do Serasa Experian. E essa tendência vem se mantendo. Só no último ano, entre fevereiro de 2019 e de 2020, houve um aumento recorde de 308,17% no volume de phishing, de acordo com dados da Axur. Nesses golpes, os usuários são direcionados, através de links divulgados por WhatsApp, SMS e redes sociais, a sites falsos. Nas páginas, as pessoas deixam seus dados pessoais e bancários, usados depois em outros tipos de fraudes digitais. O que causou o aumento dos ataques virtuais? A propagação de fraudes começou com as facilidades tecnológicas da era virtual. O contexto digital é especialmente favorável à expansão de crimes, uma vez que é difícil identificar os criminosos e é mais fácil roubar dados em comparação ao meio físico. A pandemia da Covid-19, por sua vez, acelerou ainda mais esse processo. Com o isolamento social, as pessoas passaram a usar com força a internet, tanto para fazer transações digitais e efetuar compras, como para necessidades diárias, como trabalhar. A adesão massiva ao home office também foi impactada. De acordo com a Kaspersky, os ataques de força bruta direcionados a ferramentas de trabalho remoto, como o Remote Desktop Protocol, RDP, cresceram 333% em 2 meses no Brasil. Eles passaram de uma média diária de 402 mil em fevereiro para mais de 1,7 milhões em abril. Esse contexto representa um grande risco para as empresas em termos de segurança e proteção de dados. Diante da mudança de comportamento de consumo da população e a necessária, mas inesperada, adaptação de diversas empresas ao modelo online, os cybercriminosos também mudaram o modus operandi e começaram a adotar táticas de ataque automatizadas, o que levou à disparada dos números. Quais os setores mais afetados por fraudes na pandemia? O setor-alvo dos crimes no país se alterou na pandemia. Passou das empresas de telefonia e sites de compras, como e-commerces e marketplaces, para as instituições financeiras, um fato inédito até então, como aponta o relatório Atividade Criminosa Online no Brasil, da empresa de segurança Axur. E essa foi uma tendência global. No mundo todo, o setor financeiro ficou na mira dos criminosos digitais. Em geral, bancos e fintechs representam o maior desafio para os fraudadores por conta do maior investimento dessas empresas em soluções antifraude. Isso significa que tentativas de fraude bem-sucedidas requerem mais planejamento e orquestração do que ataques a outros segmentos. Ainda assim, o Fraud and Abuse Report da Arcos Labs apontou um aumento notável, com 6,6% de ataques a esse setor no segundo trimestre de 2020, após uma queda inicial em abril. Esses crimes foram principalmente impulsionados por fraudes de aplicativos direcionados, isto é, quando o app é fraudulento, desenvolvido apenas para capturar vítimas e roubá-las. Desses ataques, 15,6% foram em transações móveis, em comparação a desktop. Na esteira das mudanças da pandemia, outro nicho viu crescer o número de crimes, o setor de games, que apresentou um aumento de 22% de ataques, de acordo com o mesmo levantamento da Arcos Labs. Com as medidas de distanciamento social e as pessoas passando mais tempo em casa, o tráfego de jogos deu um salto de 30% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Como consequência, os cybercriminosos também se deslocaram para esse ambiente para hackear contas e roubar dados. Diante da proliferação de fraudes por ataques virtuais no Brasil, é importante que as empresas invistam em medidas de segurança eficientes, tanto as que passaram por transformação digital quanto as que já nasceram nesse meio. Soluções automatizadas que incluam inteligência artificial e permitam checagens avançadas dos usuários são fundamentais para enfrentar os desafios atuais e da era que está por vir. Como a sua empresa tem se preparado para combater fraudes? Veja no link no fim do post 4 estratégias para evitar a entrada de fraudadores no seu sistema. Conheça a diferença entre Face Match, prova de vida, biometria facial e autenticação facial.
As empresas têm identificado cada vez mais cedo a importância da implantação de um sistema antifraude, seja pela regulamentação da legislação do KYC, Know Your Customer, quanto pela redução dos prejuízos causados pelas fraudes. Por consequência, as tecnologias de combate a fraudes têm se tornado cada vez mais objetivas e assertivas, sendo possível a redução de até 90% de fraudes de identidade com o uso de uma combinação de ferramentas. Além da documentoscopia, que é muito falada quando se trata de combate à fraude, existem tecnologias que usam o reconhecimento facial como base para verificações pontuais ou completas. Entre essas ferramentas, as mais conhecidas e utilizadas são o Face Match, a prova de vida, a biometria facial e a autenticação facial. Contudo, por serem tecnologias que utilizam a face do usuário como fonte de verificação de identidade, surge aí uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre elas? Vem entender. Face Match. Basicamente, o Face Match é uma tecnologia de verificação de identidade por inteligência artificial, que faz uma verificação e compara duas imagens, geralmente uma foto selfie, com a foto no documento. É baseada em uma outra tecnologia com um nome bem mais popular, o reconhecimento facial, e já é utilizada em diversos equipamentos básicos como smartphones, caixas eletrônicos, de bancos e outros equipamentos de segurança. Usando a inteligência artificial, a ferramenta consegue analisar imagens de faces e compará-las com imagens do documento enviado, fazendo um comparativo de características pessoais, como o formato dos lábios e do nariz, por exemplo. Quando há coincidência de elementos nas imagens que possibilitam que o sistema entenda que as duas se tratam da mesma pessoa, há o Face Match. Caso contrário, o sistema rejeita o cadastro por falta de similaridade. O Face Match utiliza pequenos detalhes da face do usuário para identificar similaridades entre documentos e usuário, em um processo bem simples. Geralmente, o Face Match está inserido em uma ferramenta de onboarding digital, que é como oferece seu melhor desempenho. Aí, o usuário fará o envio da foto do documento que contenha os dados exigidos para cadastro e que possua foto. Os mais usados são o RG e a CNH. Quando necessário e fizer parte da ferramenta, o documento passa por uma análise de originalidade, a documentoscopia, que evita que documentos adulterados e falsificados sejam enviados ao sistema, e aí extrai os dados e os registra no seu banco de dados, a imagem do documento, inclusive, para ser utilizada posteriormente. É nesse ponto que o Face Match é utilizado. O sistema solicita ao usuário o envio de uma selfie e a inteligência artificial embutida na ferramenta se encarrega de verificar se a selfie enviada e a foto do documento registrado são as mesmas. A partir dessa análise, é designado um score de similaridade entre as faces, aprovando ou não o usuário no sistema da sua empresa. Apesar de ser indispensável, o Face Match não é eficiente sozinho por deixar passar fraudes básicas. Por exemplo, se um criminoso tem em mãos um documento original de outro indivíduo e faz a colagem de uma foto sua sobre a foto original, poderá facilmente burlar o Face Match, pois o sistema identificará que a foto do documento e a selfie enviada são da mesma pessoa. Nesse caso, inclusive, o sistema vai ajudar o fraudador. Prova de vida. Como o próprio nome já diz, a ferramenta de prova de vida quer provar a identidade do usuário. A ferramenta ainda pode ser dividida em dois tipos: a prova de vida ativa e a prova de vida passiva. Baseada em algoritmos e inteligência artificial, foi programada para identificar e aceitar apenas envios que se tratem de pessoas reais, evitando o uso de vídeo em alta resolução ou afins para fraudes. No caso da prova de vida ativa, o sistema é programado para solicitar movimentos pontuais do rosto e identificar quando o movimento estiver acontecendo, como um piscar de olhos, um sorriso, algum movimento de olho, etc. Para a prova de vida passiva, é necessário apenas que o usuário esteja de fato de frente para a câmera no momento da verificação, sem a exigência de ações.
Por mais que a prova de vida ativa pareça garantir muito mais segurança para a empresa, esses movimentos específicos podem causar o que chamamos de fricção na hora da verificação, por vários motivos. O usuário pode ser incapaz de realizar determinada ação e ser rejeitado pelo sistema, ficar envergonhado ou estar em público na hora do cadastro e ficar desconfortável em fazer as ações no momento. Nesse sentido, a escolha da prova de vida passiva pode garantir tanta segurança quanto a ativa, baseada na tecnologia e na inteligência artificial utilizada no produto. Porém, assim como o Face Match, não pode ser utilizado isoladamente, pois não será capaz de identificar adulteração em documentos, por exemplo. Biometria facial. A biometria facial ganhou uma série de facetas ao ser incorporada aos mais diversos segmentos, desde a segurança de uma empresa no controle de entrada e saída de pessoal, até no onboarding de novos usuários em um banco digital, por exemplo. O certo é que, independente do segmento de trabalho, a biometria facial, quando usada da maneira correta, poderá proteger a sua empresa de criminosos que tentem se passar por funcionários, fraudadores de identidade, que utilizam documentação falsa para aplicar golpes e diversos outros crimes. Assim como o Face Match e a prova de vida, utiliza a base do usuário como chave para a verificação de identidade, dessa vez de forma mais completa, em um comparativo entre foto do documento, selfie enviada e imagens de banco de faces autênticas, públicas ou privadas. O ideal para as empresas é contar com a biometria facial já no onboarding de novos usuários e iniciar pela segurança da própria empresa. Nesse caso, o sistema solicita no início do cadastro uma foto de um documento de identidade e o OCR utilizado no onboarding faz a extração dos dados do usuário. O próximo passo é a selfie, uma forma de já inicialmente fazer uma certificação de que a foto do documento é compatível com a imagem da selfie. Com esses dados coincidentes é que a biometria facial é acionada, fazendo um comparativo entre selfie, documento e dados armazenados nos bancos de dados do governo, como o SERPRO e bancos privados. Essa análise oferece uma segurança maior aos usuários, já que protege os dados de milhares de pessoas de fraudes e ainda as empresas dos altos prejuízos causados todos os anos por fraudes documentais, porém, também não tem um resultado efetivo quando utilizada de forma isolada. Autenticação facial. A autenticação facial é muito utilizada em ferramentas pessoais e é a tecnologia encontrada nos aparelhos com desbloqueio de tela via face. Ao contrário da biometria, a autenticação facial não faz um comparativo com um banco de faces do governo, por exemplo, e sim em uma face registrada previamente no sistema. Essa ferramenta é utilizada após o cadastro e a verificação de identidade, geralmente para desbloqueio de função dentro de aplicativos, como uma espécie de senha. Por isso, ela não é eficiente para verificação de identidade no onboarding, apenas para posterior conferência entre o usuário já cadastrado e quem está tentando entrar no sistema. Qual a ferramenta ideal para garantir a segurança do meu sistema? Quando se trata de evitar fraudes em um sistema, não é possível eleger apenas uma ferramenta para essa função. Além disso, chegar a um nível total de segurança é quase impossível, visto que os criminosos web são engenhosos e todos os dias surgem novas formas de fraudes. Porém, com um combinado dessas ferramentas, é possível alcançar 90% de redução de fraudes e proteger a sua empresa de processos e prejuízos indesejados. Nenhuma ferramenta é eficaz sozinha. Para um resultado efetivo, a combinação iniciaria com o básico Face Match, que liberaria em seguida a prova de vida. Com uma aprovação na prova de vida, o usuário seria encaminhado para a biometria facial e o sistema poderia detectar se o usuário das fotos é realmente o dono da identidade. Porém, sem o apoio da documentoscopia, por exemplo, pode-se deixar passar documentos adulterados. Com o perfil aprovado e verificado em todas as ferramentas anteriores, aí sim que o usuário estaria liberado para criar seu perfil de autenticação facial e usá-lo nos próximos acessos. Account Takeover, ATO. Saiba o que é e como evitar a invasão de contas. Recorrentes vazamentos de dados têm deixado os brasileiros em alerta. Esse tipo de ação, comumente com foco nas senhas, tem um objetivo bem específico: a prática de account takeover, que pode oferecer riscos às pessoas físicas e jurídicas.
Além disso, a disposição de senhas possibilita invasões simultâneas e difíceis de serem mapeadas. Não apenas as vítimas precisam estar atentas, como empresas de todos os segmentos que possuem usuários com senhas e acessos a algum sistema, sejam eles clientes ou colaboradores. O que é account takeover? Em uma tradução literal, o termo account takeover significa roubo de contas, e é exatamente isso que acontece. Quando, através de phishing ou outro tipo de golpe, pessoas indevidas acabam tendo acesso a senhas de contas bancárias, de e-mail ou aplicativos e fazem ações não autorizadas, é considerado um account takeover. O grande perigo é que os account takeovers geralmente afetam várias contas de um único indivíduo, pois quando o criminoso tem acesso a uma senha, inicia a tentativa de invasão de diversas outras, já que, por padrão, os usuários costumam usar a mesma senha em vários lugares diferentes. Os tipos mais comuns de account takeovers envolvem o setor financeiro, com invasão em contas e transferências indevidas para contas de terceiros. Por isso é tão importante que as instituições possuam diferentes autenticações de segurança para os usuários. Roubo de identidade e account takeovers. Os atos de account takeover são facilmente confundidos com outro crime também muito comum no ambiente digital, o roubo de identidade. No caso desse segundo, os criminosos usam dados pessoais de uma pessoa para se passar por outro e tirar vantagem, abertura de conta, aquisição de crédito, limites e outras vantagens. No caso do account takeover, o criminoso invade e rouba dados ou dinheiro de contas e cadastros já existentes, podendo oferecer um prejuízo ainda maior aos envolvidos. Geralmente, esse tipo de crime é difícil de rastrear e o criminoso age super rápido. Uso das senhas vazadas em account takeovers. Mesmo que as senhas vazadas tenham relação apenas com e-mails, isso oferece um grande risco. Geralmente, e-mails estão vinculados a diversos outros serviços em aplicativos, e é ali que o usuário recebe códigos de confirmação e afins. A orientação é que os aplicativos sugiram a substituição de senhas imediatamente e contem com o sistema de autenticação. O vazamento de senhas dá um acesso muito mais imediato às contas pelos criminosos, pois ali já há a existência de uma conta com dados pessoais e valiosos. No caso do vazamento de dados, os criminosos podem se passar pela vítima e tentar criar contas falsas, mas a ação pode demorar mais. Por isso, o vazamento de senhas pode ser ainda mais prejudicial. Como não há como o usuário saber se sua senha foi vazada, o ideal é uma substituição constante de senhas e o uso de um sistema de autenticação, já disponível na maioria das ferramentas. Isso é um forte diferencial para aplicativos e ferramentas, já que oferece uma maior segurança e tranquilidade aos usuários. Como as empresas podem oferecer segurança contra ataques de ladrões de contas? A utilização de ferramentas de autenticação que vão além das senhas estão sendo cada vez mais comuns e necessárias. Esse tipo de ferramenta oferece à empresa a possibilidade de escolher ações dentro de uma variedade, configurando políticas. As MFA, Multi-Factor Authentications, podem monitorar desde a localização do acesso à conta quanto o aparelho pelo qual o usuário está tentando login. Ações que fogem do padrão acionam um sistema de segurança e novas verificações podem ser exigidas. Os tipos de autenticação variam do envio de códigos para e-mail ou telefone cadastrados previamente pelo usuário à verificação da face já registrada por autenticação facial ou ainda através da impressão digital do usuário. Ainda vale dizer que as empresas precisam manter os dados dos seus usuários sempre atualizados e verificados, para que eles não tenham problema caso o sistema seja acionado, e-mail desatualizado, telefone em falta no cadastro, selfie não enviada ou impressão digital não cadastrada podem bloquear a entrada do usuário e gerar um desconforto. É claro que esse desconforto não se compara à possibilidade de uma account takeover, mas manter os dados em dia pode oferecer uma experiência muito mais agradável ao usuário. Investir em um setor de prevenção à fraude interno ou terceirizar o serviço. Se você acessou o blog, é porque você já entendeu a importância de contar com o suporte de um setor de prevenção à fraude na sua empresa, correto?
Afinal, como já explicamos anteriormente, está enganado quem pensa que setor antifraude só é necessário em bancos. Atualmente, as fraudes estão presentes nos mais diferentes segmentos, e os criminosos atuam dos mais variados jeitos. Em um cenário assim, um serviço antifraude vem para ajudar a monitorar qualquer movimentação que possa ser fraudada e causar prejuízos ou danos ao consumidor e à empresa. Contudo, ao você se certificar dessa necessidade, é natural surgir a pergunta: investir em um setor de prevenção à fraude ou terceirizar o serviço? É o que vamos discutir melhor no blog. Então, se essa dúvida também é sua, basta seguir ouvindo e você vai perceber que a resposta pode não ser tão óbvia quanto pensa. Setor de prevenção à fraude interno. Para começar, vamos refletir sobre a necessidade de contar com o setor de prevenção à fraude interno na sua empresa. A principal vantagem dessa opção está em contar integralmente com a dedicação dos funcionários que vão compor seu setor, diferente do que ocorre quando você terceiriza o serviço. Contudo, é nosso dever alertar que essa é uma decisão que pode pesar no bolso. Afinal, sua empresa vai ter de arcar com toda a infraestrutura e despesas trabalhistas necessárias para a viabilização do setor. Como são muitos os conhecimentos necessários, é possível que você encontre dificuldades para contratar profissionais que dominem todos eles. Além disso, cabe lembrar que sua empresa vai precisar disponibilizar aprendizado contínuo para a equipe não ficar tecnicamente defasada, uma vez que estamos falando de um setor em constante mudança e com alto grau de tecnologia envolvida. Por fim, outro ponto que consideramos importante levar em conta na sua decisão é o nível de automação dos processos que você vai implementar. A falta de expertise na área pode fazer com que você adote processos mais manuais, o que pode demandar o envolvimento de mais funcionários e ainda comprometer a experiência do usuário que faz uso dos serviços disponibilizados junto à plataforma do seu negócio. Um exemplo é o processo de onboarding, ou seja, o processo de entrada e validação de novos usuários em uma base de dados. Quando realizado de forma manual, tem tempo total de 3 a 5 dias e pode envolver até 3 funcionários. Enquanto isso, o onboarding digital possui tempo total de 4 minutos e conta com apenas um funcionário envolvido. Serviço de prevenção à fraude terceirizado. Agora que já falamos um pouco sobre a opção de contar com o setor de prevenção à fraude interno, vamos refletir sobre a alternativa de terceirizar o serviço, seja de forma parcial ou total. Aqui, uma das principais vantagens está na possibilidade de adaptar soluções de acordo com suas necessidades e nível de segurança exigido, recorrendo às empresas especializadas que possuem uma equipe qualificada com a devida expertise para o manuseio das mais sofisticadas tecnologias existentes hoje no mercado. O melhor exemplo que podemos citar é o da própria Combate à Fraude, que já soma mais de 160 profissionais por todo o Brasil atuando de forma especializada no fornecimento de serviços como onboarding digital, biometria facial, documentoscopia semidigital e background check. O nosso time possui mais de 40 anos de experiência em perícia documental e jurídico-criminal, já tendo trabalhado junto aos maiores bancos, seguradoras e fintechs do mercado brasileiro. Pode ter certeza, já vimos de tudo. Além de gerar suporte especializado à sua empresa, a terceirização do serviço de prevenção à fraude acaba por resultar em um atendimento mais eficaz das suas demandas, bem como das demandas do seu cliente, e ainda reduzindo seus custos fixos e operacionais. Conclusão. Depois de tudo o que foi exposto no post, você talvez acredite que vamos concluir dizendo que você deve escolher entre um setor de prevenção à fraude interno ou a terceirização do serviço. Porém, o que acreditamos ser o melhor caminho é combinar os dois mundos, aliando uma estrutura mínima própria com todas as vantagens já citadas de terceirizar sua operação de prevenção à fraude. Enquanto sua própria equipe pode atuar com foco no controle interno e na medição e acompanhamento de resultados, seu parceiro terceirizado pode ficar responsável por toda a parte operacional e suporte técnico ao setor de prevenção à fraude da sua empresa. Saiba que terceirizar serviços de prevenção à fraude de forma total ou parcial é uma tendência de mercado, já adotada por grandes players do mercado. Basta observar nossa cartela de clientes e você vai encontrar nela grandes marcas, como Magalu, BRB, iFood, Sky e tantas outras. Clique no link no fim do artigo para falar com um de nossos especialistas e conhecer todas as soluções da Combate à Fraude para fortalecer e qualificar os resultados do seu setor de prevenção à fraude. Como o OCR pode melhorar a experiência do seu cliente? Com o aumento do uso de canais digitais para serviços cotidianos, aumenta também a procura por ferramentas que tornem a experiência do usuário mais intuitiva e menos desgastante. Facilitar o acesso e uso do serviço é um desafio constante, já que não se pode deixar de lado aspectos importantes como a segurança do usuário e da própria empresa. Mas uma ferramenta que oferece praticidade e segurança a todos os envolvidos é o OCR, Optical Character Recognition.
Recognition. Provavelmente, em algum momento, já tenham lhe solicitado a foto do seu documento de identidade em algum cadastro, seja para bancos, aplicativos de e-commerce, etc. É justamente aí que o OCR entra para facilitar a vida do usuário e da própria equipe. O usuário não perde muito tempo para fornecer seus dados, já que o OCR extrai diretamente do documento e entrega tudo estruturado à equipe, que não precisa dedicar-se a um trabalho manual de digitação ou conferência de dados. Até pouco tempo, muitas empresas, apesar de já facilitarem o lado do usuário permitindo o envio de fotos, ainda contavam com a digitação dos dados de forma manual no sistema. Isso causava demora na aprovação de um cadastro, já que após a extração dos dados, ainda era necessário passar por uma inspeção manual antifraude. Para se ter uma ideia, com o uso do OCR, cadastros que poderiam demorar dias de forma manual, hoje levam em torno de 3 minutos para estarem completos e verificados pelo sistema antifraude. Como funciona um OCR? O uso do OCR é cada vez mais comum e necessário por empresas que têm algum tipo de contato digital com seus clientes. Geralmente, há integração entre aplicativo ou site com a API ou SDK de OCR contratada, que irá entrar no momento certo do cadastro para solicitar foto do documento. Então, é tudo muito simples. A empresa contrata o OCR e as demais ferramentas necessárias com a equipe de especialistas, integra com seu sistema e a tecnologia entra em ação. Ao se cadastrar, o usuário envia a foto do seu documento de identidade, seja ele RG ou CNH, e o sistema faz a extração dos dados automaticamente. Em caso de documentos inválidos ou ilegíveis, o próprio sistema já avisa o usuário para envio de novo documento. Quais os usos mais comuns do OCR por empresas? O OCR em si é uma ferramenta incrível e que pode agilizar muito o trabalho de uma equipe. Porém, quando combinado com ferramentas de antifraude, por exemplo, pode se tornar um grande aliado na proteção da sua marca e empresa. As ferramentas que geralmente andam lado a lado com o OCR são as de verificação de identidade, como a prova de vida e a biometria facial, que buscam garantir a veracidade da pessoa que está utilizando o documento, ou ainda a documentoscopia, uma análise minuciosa da veracidade do documento. Geralmente, a combinação dessas ferramentas poderá resultar em um serviço de onboarding automatizado e seguro em todos os aspectos para a empresa. Hoje, os principais usos do OCR estão vinculados ao cadastro de novos clientes ou ainda cadastro de novos funcionários terceirizados ou prestadores de serviço. Não há limites para o uso da ferramenta, que se tornou indispensável para bancos, corretoras, fintechs e hoje se espalha por diversos segmentos, desde empresas de logística até e-commerces e empresas de RH. Como funciona o OCR da Combate à Fraude? O OCR da Combate à Fraude é um dos mais eficientes do mercado brasileiro, aceitando todos os tipos de documentos de identidade do país e já educado para não aceitar fotos de qualquer outra coisa que não o próprio documento. Quando o cliente envia a foto, nosso sistema extrai os dados de forma ágil e confiável, automatizando o processo. Essa ferramenta está inserida dentro da solução de automação e onboarding, que combina diversos serviços para oferecer um onboarding mais completo. Para integrar com o seu sistema, basta escolher entre as diversas formas de integração disponíveis, API, SDK ou dashboard. Após a extração desses dados pelo OCR da Combate à Fraude, nosso sistema entrega os dados estruturados e prontos para análise da sua equipe. Que tal fazer um teste e conhecer um pouco mais sobre o serviço de onboarding? Tecnologia: as 15 profissões que mais cresceram na pandemia. A pandemia trouxe mudanças no cotidiano da sociedade que afetaram de forma direta o mercado de trabalho e precisam ser aproveitadas como oportunidades de carreira profissional. O setor de tecnologia foi essencial no processo de transformação digital das empresas que precisavam se adaptar para escapar de uma crise financeira visando atender às demandas e necessidades do momento e do novo normal. As turbulências ocasionadas pela pandemia fizeram com que as empresas precisassem buscar
buscar possibilidades seguras que pudessem manter os seus funcionários ativos. Os demais setores precisaram investir e se adaptar em integrar ferramentas de inovação no cotidiano profissional. Devido a isso, houve grande crescimento no setor e algumas áreas obtiveram destaque. Nesta lista produzida pelo Foco na Carreira, confira as 15 profissões que mais cresceram nesse setor. Analista de cibersegurança. Essa carreira profissional atua no setor de segurança cibernética das empresas, por meio de sistemas resistentes a ataques e roubos na internet, capazes de gerar uma série de prejuízos para as empresas. Especialista em nuvem. Essa profissão também é chamada de especialista em cloud computing. Este termo refere-se à forma de armazenar dados na nuvem, sem precisar instalar arquivos ou aplicativos no computador, mantendo tudo online. Desta forma, garante mais segurança e facilidade em poder ter acesso de qualquer lugar. Técnico em informática. Este tem a função de configurar e programar sistemas e também fazer montagem, instalação, desenvolvimento de programas de computadores, sites e realização de assistência quando há falhas de rede ou na própria máquina. Analista/especialista de infraestrutura e redes. É aquele que dá suporte e garante o bom funcionamento dos softwares e de toda a infraestrutura de redes de uma empresa. Eles têm a função de assegurar a máxima conectividade para todos os dispositivos existentes, tornando as operações mais ágeis, funcionais e seguras. Profissional de Customer Experience. É também conhecido como profissional de CX, e traduzindo o termo, significa experiência do consumidor. O nome pode parecer que não é do setor de tecnologia, mas está totalmente ligado. O profissional dessa área analisa as métricas de experiência, desenvolve e gerencia ações e processos que sejam dirigidos à entrega ao cliente e o que ele espera da marca. Profissional de Data Science. É também chamado de cientista de dados e é o profissional capacitado para reunir, interpretar e analisar o comportamento de usuários, modelos estatísticos, desempenho da concorrência, tendências de mercados, encontrando possíveis anomalias em operações financeiras e trazendo insights das melhores rotas. Designer gráfico. Os designers ficaram ainda mais requisitados com o uso das redes sociais. Eles são habilitados para desenvolver projetos gráficos de comunicação e identidade visual de marcas, como panfletos, cartões de visita, elaboração de websites, pôsteres e logotipos. Analista de Business Intelligence. O analista de BI, por meio do uso de análise de dados, visualização de dados e técnicas e tecnologias de modelagem de dados, identifica tendências que podem ajudar outros departamentos, gerentes e executivos a tomar decisões de negócios para modernizar e melhorar os processos na organização. Analista de teste. O analista dessa carreira profissional faz parte do processo de Quality Assurance, QA, ou garantia de qualidade de uma empresa. A sua responsabilidade é identificar e definir os testes exigidos, monitorar o processo de teste em detalhes e os resultados em cada ciclo de teste e avaliar a qualidade geral. Analista de suporte é aquele responsável pela infraestrutura de TI de uma empresa, garantindo o suporte tecnológico para o tráfego de informações. Ele padroniza a análise e programação dos sistemas de aplicação, acompanhando o desempenho dos recursos técnicos instalados. Engenheiro de software. A função atribuída ao engenheiro de software é de projetar e também testar o novo programa. Além disso, o indivíduo desta carreira profissional fica encarregado de realizar a manutenção, assim como efetivar uma revisão periódica sobre o sistema. Administrador de sistemas é o cargo destinado a uma pessoa que fica encarregada por manter e operar computador ou rede. Seu principal objetivo é coordenar ambientes computacionais, implantando rotinas e projetos sobre serviços de sistemas operacionais, redes e banco de dados. Administrador de banco de dados, DBA. O administrador do banco de dados tem como responsabilidade programar e manter os bancos de dados nos ambientes de teste e homologação, além de instalar e preservar os sistemas gerenciadores do banco de dados.
Programador de jogos digitais. Quem segue essa carreira profissional também é chamado de desenvolvedor de games e pertencem à área de TI e também de videogame. O profissional desenvolve o código base do jogo, criando a física e a mecânica de jogo, o movimento dos personagens, entre outras coisas. Especialista em e-commerce. Com a alta dessas plataformas, era de se esperar um profissional que planeja e elabora estratégias do comércio digital, desenvolvendo campanhas, acompanhando usabilidade e experiência do usuário. Viu só? Há muitas oportunidades na sua carreira profissional na área de tecnologia. Aproveite e confira as vagas em aberto no time da Combate à Fraude. O que é e como funciona a MFA, autenticação multifator? Você e o seu negócio estão preparados para se proteger contra a ameaça digital da invasão de contas, a chamada Account Takeover, ATO? Sem dúvidas, esse é um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas e seus usuários nos dias atuais, devido à série de problemas e prejuízos que se pode ter com contas invadidas. Neste blog, porém, mostramos que a tecnologia de Multi-Factor Authentication, MFA, em português autenticação multifator, pode ser uma aliada do seu negócio para ajudar na proteção dos seus usuários. Basta seguir ouvindo para descobrir o que é essa tecnologia e como ela funciona na prática. Entenda a autenticação multifator. De forma resumida e simples, a autenticação multifator consiste na exigência de informações adicionais para provar que um usuário é quem diz ser. É aplicada antes da realização de uma determinada ação dentro de uma plataforma ou aplicativo, como o próprio acesso à conta e/ou uma ação específica como a realização de uma transferência monetária. Assim, ao fazer uso da MFA, se uma senha for comprometida, por exemplo, os ladrões teriam que romper pelo menos mais uma barreira para conseguir ter acesso à conta do alvo e/ou realizar ações específicas, o que torna muito mais difícil qualquer tipo de ação criminosa. Nesse tipo de tecnologia, por sua característica multifator, as credenciais de autenticação precisam vir de duas ou mais categorias diferentes. São elas: algo que você tem, smartphone, documento de identificação e chave do carro; algo que você sabe, nome, segredo, senha; algo que você é, um biométrico como sua face. Ou seja, o produto traz muito mais segurança no sentido de garantir que uma conta não será roubada e, em consequência, gerar prejuízos ao seu cliente. Trata-se de um instrumento importante de proteção, pois o nome de usuário e senha são relativamente fáceis de serem hackeados e comumente são utilizados de forma repetida para acessar diferentes contas, o que amplia as chances de ataques. Os benefícios da autenticação multifator. Além de evitar roubos de conta e prejuízos financeiros para os seus clientes e a sua empresa, o que por si só já justificaria o investimento nessa tecnologia, a autenticação multifator traz alguns outros benefícios. Ela pode ser encarada também como um reforço às políticas de compliance da sua empresa, pois representa a ampliação do seu compromisso com a proteção de dados dos usuários. Aliás, é importante ressaltar que isso está longe de ser uma questão menor para o brasileiro. Uma pesquisa do site Reclame Aqui, divulgada em 2019, mostrou que 88,6% dos consumidores se preocupam com o uso de seus dados pelas marcas. Nesse sentido, a adoção de medidas de segurança como o uso da autenticação multifator é bastante positiva também como forma de obter mais confiança dos usuários com o seu sistema e, assim, gerar um sentimento de satisfação entre eles. Contudo, aqui vale lembrar a importância de você contratar um serviço que permita configurar autenticações de baixa fricção, como forma de evitar atritos com o usuário, o que passa também pela escolha de um produto de fácil integração e com configurações simples para acesso ao seu painel. Conheça o Kafka Identity. O Kafka Identity é a solução de autenticação multifator da empresa Combate à Fraude. Por meio das validações do Kafka Identity, você garante mais segurança aos clientes da sua empresa, evitando o roubo de contas e prejuízos aos seus verdadeiros donos. Para isso, nós da Combate à Fraude fazemos todas as validações seguindo os métodos da biometria digital, possibilitando aos nossos clientes configurarem as políticas de autenticação de acordo com seus negócios. As políticas de autenticação representam a forma com que configuramos as validações que serão feitas no momento em que for realizada uma ação em que há necessidade de autenticação. No Kafka Identity, você encontra 3 métodos passivos que funcionam em segundo plano e não demandam nenhuma ação do usuário. São eles: dispositivos, captura dos dados do dispositivo, modelo, marca do modelo, sistema operacional e a data ou hora. Localização, o uso de um serviço próprio de geolocalização para identificar de onde o usuário fez a sua primeira autenticação. A partir disso, torna-se possível estipular um raio de onde o usuário consegue autenticar sua identidade.
Redes: coleta do IP, provedor e data ou hora de qualquer autenticação feita pelo usuário. Além disso, há 3 métodos ativos que demandam algum tipo de ação por parte do usuário. São eles: face: captura de uma selfie do usuário seguida de uma análise de segundos para verificar se a face enviada coincide com a face já existente na base. SMS: envio de um SMS com um código para que o cliente valide esse código no seu aplicativo. E-mail: envio de um e-mail com um código para que o cliente valide esse código no seu aplicativo. Importante: a política de autenticação do Identity é criada diretamente no painel do produto e configurada pelo próprio cliente. Se quiser saber mais sobre o assunto, clique nos links disponíveis no post. O que é KYC e por que você deve estar por dentro do termo? Conhecer o cliente de uma empresa é uma das principais tarefas de um time comercial em uma empresa. Afinal, para encontrar novos clientes, é preciso saber qual o perfil que se deve buscar. Porém, conhecer bem quem é o usuário que está se cadastrando vai mais além do que uma estratégia de vendas. O KYC, Know Your Customer, é a sigla presente inclusive da legislação brasileira que orienta sobre o conhecimento ao cliente. Se engana quem pensa que isso é coisa de grandes empresas. Todas, independente do tamanho, estão vulneráveis a fraudes, e é aí que o KYC entra. Vem entender melhor e saber se a sua empresa está por dentro das regras. O que é KYC? Know Your Customer. O Know Your Customer é um termo em inglês que significa literalmente conheça seu cliente. Dentro de uma startup, por exemplo, é o conjunto de estratégias de compliance que tem a ver com a prevenção de crimes como as fraudes de identidade, lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A legislação brasileira regulamenta isso através da Lei 9.613 de 98, onde fala sobre a prevenção do uso do sistema financeiro brasileiro em crimes. Ou seja, a instituição ou empresa precisa exigir já no cadastro do usuário uma série de documentos e dados para armazenamento de informações sobre o usuário. A fase de cadastro é uma das mais importantes e merece uma grande atenção, já que ali já é possível utilizar ferramentas para bloquear fraudadores ou criminosos. Com tecnologias como a biometria facial e a documentoscopia, já é possível confirmar se o usuário é quem ele diz ser, fazendo um comparativo da documentação com uma base de dados do governo federal. Outras buscas também podem trazer informações de atividades profissionais, econômicas e pessoais. Algumas empresas ainda podem realizar periodicamente essas buscas para monitorar a situação do usuário e saber a sua situação com a justiça e sistemas econômicos. Como estar em concordância com as normas de KYC? As políticas de Know Your Customer estão comumente presentes dentro de instituições financeiras, empresas de crédito, fintechs e seguradoras. O principal objetivo dentro desse segmento é avaliar se o perfil do cliente é compatível com as movimentações, assim como monitorar as origens dos recursos financeiros. Porém, no Brasil, isso já deixou de ser ferramenta de grandes empresas, visto que pequenos negócios, incluindo startups, podem sofrer com as fraudes, caso não evitem. O primeiro passo para que o KYC esteja funcionando em uma empresa é a verificação de autenticidade de identidade utilizada pelo usuário. Ou seja, a empresa precisa ter total certeza de que o usuário não é uma fraude e que ele realmente existe. Hoje, essa verificação pode ser feita de forma totalmente automatizada através de um onboarding que utiliza as ferramentas de identificação corretas. Isso não se trata somente de consulta de CPF. Empresas também precisam ser monitoradas, ainda com mais rigidez. O segundo passo é fazer a due diligence para análise de riscos. Essas estratégias de due diligence permitem medir os riscos que cada cliente pode oferecer à empresa. Existem 2 tipos de diligências: a diligência simplificada, SDD, e a diligência aprimorada, EDD. E a definição do uso depende do risco que as transações têm. No EDD, alguns dados específicos precisam ser coletados, como a localização do cliente, ocupação e fonte de recursos, tipos de transações, padrão esperado de atividade em termos de tipo de transação, valores e frequência e método esperado de pagamento. Além da coleta no cadastro do cliente, é importante que a empresa mantenha uma recorrência na atualização dessas informações para diminuir riscos. Esse é o terceiro passo e um dos mais importantes, pois garante a segurança da instituição a longo prazo. Como capacitar uma equipe para saber mais sobre compliance e iniciar a implementação da sua empresa? Para mais informações, clique no link no fim do post. Compliance. Entenda mais sobre o conceito e como praticar na sua empresa.
Compliance é um termo que ganhou popularidade no mundo empresarial e se tornou uma pauta muito importante nos últimos anos, mesmo já estando ativa desde a década de 90 no nosso país. A popularidade teve início com as grandes operações anticorrupção no Brasil, que desencadearam muitas redes de corrupção envolvendo políticos, pessoas e empresas, o que fez com que as empresas se preocupassem muito mais em estarem de acordo com as regras e legislações. A origem da palavra está na língua inglesa, em que to comply representa cumprir, obedecer, concordar. Em português, a palavra é utilizada para representar a adequação da conduta da empresa em relação à legislação referente ao segmento, ou seja, estar em conformidade com as leis e regulamentos do setor. Seguindo essa política de compliance, não só a empresa precisa estar de acordo com as regras, mas seus colaboradores, parceiros e fornecedores devem estar dentro das regras para tudo correr bem. Como sua empresa pode praticar compliance? Atualmente, as grandes empresas têm concentrado áreas específicas para compliance, já que hoje existem profissionais especializados na atividade. Essas áreas são encarregadas de montar políticas internas e avaliar legislações que podem interferir no trabalho da empresa e fazer com que todos os envolvidos estejam bem informados sobre as regras. Cada empresa é responsável por, baseadas em legislações públicas, criarem suas próprias regras de compliance, incluindo regras de conduta interna. A principal lei brasileira que serve de base para programas de compliance é a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013, que foi escrita seguindo leis semelhantes às já existentes nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Essas regras variam muito conforme o tamanho da empresa e seu segmento de atuação. Dentro disso, é necessário fazer um mapeamento de todos os riscos e problemas de conduta que a empresa pode se envolver. No próprio decreto, há divisões específicas para alguns setores, o que pode ser fundamental. Além disso, é necessário ter um plano bem estruturado dos passos a serem dados seguindo a implantação desse programa, incluindo a capacitação dos envolvidos e a comunicação das etapas. O código de conduta que será elaborado precisa ser bem pensado para não deixar passar nenhuma ação imprecisa, além de ser objetivo e claro para que não restem dúvidas sobre as condutas permitidas e repudiadas pela empresa. Para que tudo isso ocorra da melhor forma, definir canais de comunicação direta que seja de fácil acesso para público externo e interno é super importante. Da mesma forma, treinamentos pontuais e capacitações podem evitar dúvidas sobre o tema. Com tudo isso em prática, fica mais fácil monitorar as ações e intervir em momentos em que seja necessário, de forma que possa proteger a empresa de usuários mal intencionados, seja na esfera interna como com o público externo, como fornecedores e até mesmo clientes. O desafio de grandes e pequenas empresas. Embora o programa de compliance seja pensado de acordo com o tamanho da empresa, existem desafios que perpetuam empresas de todos os portes. No caso do compliance, o que mais acontece é a falta de execução do programa, ou seja, ele é organizado, programado, mas não vira prática. Ainda há ocasiões em que a má comunicação é a culpada. Somente áreas específicas acabam se alinhando ao programa, enquanto o restante da empresa segue em desacordo. Para o sucesso do compliance empresarial, é fundamental o conhecimento das regras de condutas em todas as esferas, desde a alta administração, que geralmente é bem envolvida no programa, aos fornecedores terceirizados, que geralmente são notificados já durante a prática. Como capacitar uma equipe para saber mais sobre compliance e iniciar a implementação na sua empresa? É de suma importância a qualificação de algumas, se não todas, as peças do time que irá organizar e puxar a implementação de compliance em uma empresa. Existem alguns treinamentos gratuitos ou pagos para a capacitação desses profissionais. Selecionamos alguns para já iniciar a preparação do seu time. Legal Ethics Compliance. Diversos treinamentos de compliance para diferentes segmentos. FGV, normas anticorrupção, antissuborno e compliance público. LIT on Learning, compliance e controles internos. CAF Academy, uma certificação em combate à fraude e compliance oferecida de forma gratuita para capacitar diferentes profissionais. Quanto custa uma fraude? Evitar é mais barato.
Apesar de representar um sério risco às empresas, muitas instituições não têm sistemas eficazes para lidar com fraudes e muitas das que têm usam ainda ferramentas manuais para verificação de informações pessoais. Existem 4 coisas que toda empresa deve considerar e que vai auxiliar muito na definição das estratégias. Cada vez mais fraudes, cada vez fraudes melhores. Os usuários de serviços em geral, principalmente os financeiros, quase que em sua totalidade, fazem o uso online. Mesmo depois da pandemia, estima-se que mantenha-se o padrão de utilização de serviços digitais. E como a gente já falou por aqui, aumento de movimentação em ambientes digitais também aumenta o risco de fraudes. Isso porque as transações online, como pagamentos e serviços bancários pessoais, abrem portas para os fraudadores e tornam o gerenciamento de riscos e a identificação de fraudes ainda mais difícil para bancos e fintechs. O fato é que as empresas precisam estar preparadas para lidar com diversos tipos de ataques, desde os roubos de conta até a identificação de identidades falsas. Afinal, os fraudadores estão em frequente reinvenção. Para barrar essas ameaças, as empresas precisam estar sempre a um passo à frente. Mas será que a sua empresa está fazendo o suficiente para não se tornar uma vítima de fraude? Quanto custa uma fraude? Em estudo conduzido pela IBM Security, o Cost of a Data Breach Report 2019, em que 507 companhias foram pesquisadas e mais de 2.000 pessoas entrevistadas, identificou-se que os prejuízos com fraudes nas empresas do mundo todo chegam a 3,92 milhões de dólares ao ano. Segundo o mesmo relatório, as empresas brasileiras somam um custo de 1,35 milhões de dólares anuais com fraudes. Em 2019, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, junto com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, também divulgou uma pesquisa mostrando que o prejuízo por fraudes em um ano, no país, chega a 1,8 bilhão de reais. Nesse caminho, analisando os setores mais afetados, por exemplo, o mercado financeiro aparece em segundo lugar, acompanhados pelos setores de tecnologia, serviços e transporte. Com isso, esses são alguns dos principais alvos de fraudadores. Embora exista um grande número de pesquisas que buscam estimar a verdadeira escala e custo da fraude para as empresas e a sociedade, é difícil descobrir o valor exato. Isso porque o custo de cada fraude varia muito. A maioria das pesquisas não leva em conta os custos associados, como o tempo gasto investigando e corrigindo problemas, os danos à marca, o que pode ser avassalador, e possíveis processos que a empresa pode receber do usuário. Evitar fraudes é bem mais barato. É melhor prevenir do que remediar. Duvido você nunca ter ouvido isso. Com fraude é a mesma coisa. A empresa fica muito mais tranquila quando o sistema antifraude acontece já no onboarding, pois os casos de falsos usuários podem ser identificados antes de qualquer ação do criminoso. Para isso, as empresas precisam iniciar um plano de gerenciamento de risco de fraude o quanto antes, ou seja, precisam mapear touch points e por onde as fraudes podem furar o sistema, montando um cerco de proteção. A partir daí é que se inicia a implementação de ações de detecção e prevenção, treinamento de equipe e análise de ferramentas que podem auxiliar a empresa. 4 pontos para estratégias antifraude eficazes. Aprenda a avaliar o risco. Quais riscos de fraude sua empresa está enfrentando? Se ocorrer fraude, qual é o custo potencial para o seu negócio? Tudo começa com a avaliação do risco e, para isso, é preciso entender como os criminosos estão agindo, entender o mínimo de fraudes. Se ainda não é o seu caso, pode iniciar pela nossa certificação gratuita em Compliance e Combate à Fraude. Entenda como prevenir as fraudes online. Como você protege a sua empresa de identidades e dados falsos ou roubados? E como você faz tudo isso sem barrar clientes reais e genuínos? Usar uma solução de verificação de identidade pode ajudar a resolver esses problemas. Conheça as pessoas que estão com você. A empresa precisa estar alinhada e os gerentes de risco de fraude devem educar e fiscalizar se a estratégia de fraude está sendo executada. Uma escolha de pessoas de confiança
confiança para fazer parte do seu time é uma chave fundamental. Pessoas que já tenham experiência com antifraude, mas que também tenham um bom relacionamento com clientes. Tecnologia e análise. Use e abuse das tecnologias. Hoje, existem ferramentas ágeis e de baixo custo que oferecem resultados mais específicos que o olho humano é capaz de detectar. Além disso, um sistema bem treinado costuma ser mais eficaz e oferecer experiências mais agradáveis. A importância da gestão integrada de serviços antifraude no seu negócio. O processo de entrada de novos usuários na base de dados de uma empresa, bem como o trabalho de prevenção às fraudes de identidade, possuem várias etapas e diferentes ferramentas são utilizadas com o objetivo de garantir mais agilidade e segurança. Tratam-se de ações necessárias, sobretudo para evitar que sua empresa sofra com prejuízos em razão de fraudes de identidade. Porém, já imaginou ter de contratar cada uma dessas ferramentas com fornecedores diferentes? Provavelmente você enfrentaria muitas dores de cabeça na hora de gerir seus serviços antifraude, assim como o custo total poderia inviabilizar a própria continuidade dos trabalhos. Por isso, neste blog, apresentamos a você o conceito de gestão integrada e explicamos por que é tão importante contar com um parceiro e serviço que sejam capazes de atender a todas as suas necessidades relacionadas com serviços antifraude em uma só plataforma. Continue ouvindo para saber mais sobre o assunto. Entendendo o conceito de gestão integrada. Pensando especificamente no setor de prevenção à fraude, a gestão integrada tem a ver com o ato de gerenciar os diferentes processos da área de forma conjunta e centralizada. Conseguir essa integração consiste em um dos maiores desafios encontrados pelos CEOs e gestores, uma vez que ainda é bastante comum encontrarmos empresas oferecendo soluções de forma incompleta e descentralizada, o que costuma demandar novos investimentos e maior dificuldade na gestão dos processos. A adoção da metodologia de gestão integrada busca facilitar essa tarefa, centralizando todos os processos do setor e permitindo sua visualização como um todo, e não como movimentos isolados. Para isso, torna-se necessário disponibilizar um único ambiente de trabalho em um único sistema, onde basta apenas um acesso e todas as informações necessárias estão disponíveis para consulta. A sua importância para serviços antifraude. Como já vimos, a gestão integrada dos serviços antifraude possibilita centralizar informações e traz uma série de benefícios para a sua empresa. Aqui, elencamos algumas das principais vantagens de contar com um parceiro e um serviço pensados dentro dessa metodologia. Confira! Redução de custos operacionais a partir da adoção de uma única plataforma para a gestão dos serviços de onboarding digital e prevenção à fraude. Acesso às informações de forma facilitada, auxiliando o processo de tomada de decisões, aumento da produtividade através da simplificação e unificação dos processos em uma única plataforma, aumento da qualidade do serviço e consequente melhoria da experiência do usuário diante da maior agilidade obtida por meio da gestão integrada, redução de erros e dificuldades de integração entre diferentes ferramentas. Para usufruir dessas vantagens e contar com uma gestão integrada dos seus serviços antifraude, a sua empresa precisa escolher um parceiro que atenda às suas necessidades de forma unificada. A Combate à Fraude foi estruturada de modo a garantir a adaptabilidade com diferentes tipos de negócio e fluxos de processamento. Nossos serviços possuem fácil integração com a possibilidade de consumo das nossas soluções via API, SDK ou dashboard. Escolha o produto Combate à Fraude e proteja sua empresa de fraudadores de identidade desde o onboarding, com soluções pensadas para a necessidade do seu negócio. Clique no banner que está no final deste post para saber mais sobre a nossa solução mais completa para proteger o seu negócio. Cafeinada, a newsletter em áudio da Combate à Fraude.